Olá! Você tem artrose no quadril e quer saber qual o melhor exame para diagnóstico? Você tem uma dor no quadril e quer entender qual o melhor exame para fazer o diagnóstico de artrose ou de desgaste no quadril? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico oncologista ortopédico e cirurgião no quadril. Caso você tenha interesse aí nos temas aí do quadril, do desgaste, da artrose no quadril, assine o canal, toque o sino das notificações, assim você não perderá nenhum dos vídeos que virão a seguir. Você é um paciente que já tem o diagnóstico de artrose no quadril, ou você tem uma suspeita, coloque aqui abaixo como foi feito esse diagnóstico, se foi necessário algum exame de imagem. Então hoje vamos falar sobre artrose no quadril. O que é a artrose? A artrose é o desgaste propriamente dito da articulação do quadril. A artrose pode causar vários sintomas, várias limitações para o paciente. Então o paciente pode ter uma dor persistente, uma dor que dificulta de ele fazer movimentos como se trocar, como colocar um calçado, agachar, subir e descer escadas. Essa artrose no quadril pode trazer dificuldades para caminhar longas distâncias, então o paciente fica cada vez mais limitado. Às vezes ele tem que mancar, tem uma marcha claudicante aí para sua movimentação e começa a trazer alterações aí de humor, o paciente fica depressivo, fica ranzinza, de mau humor por causa dessa dor persistente também. Então existe claramente em algum momento aí da artrose no quadril uma queda significativa aí da qualidade de vida. A artrose no quadril ela está relacionada à idade, então ao desgaste aí ao longo do tempo da articulação. Então, quanto maior a idade do paciente, maior a chance de ele ter esse desgaste, mas não é só isso. Tá? Alguns eventos como traumas, como alterações anatômicas, como doenças como uma osteonecrose, doenças inflamatórias que são as artrites, também podem levar a uma artrose, um desgaste acentuado aí da articulação. O problema aí principal é o desgaste de um tecido chamado de cartilagem. A cartilagem é um tecido que recobre aí os ossos, e aí é um tecido altamente hidratado, mas ele é firme. Então ele consegue absorver os impactos e ao mesmo tempo permite o movimento livre da articulação. Então o desgaste desse tecido ultra especializado em absorver cargas e fazer movimento, que é a cartilagem, isso leva à artrose. Isso leva aos sintomas aí de limitação do paciente. A articulação vai perdendo a sua função. E embora quando temos alguma lesão de cartilagem, ela pode sofrer algum tipo de reparo, algum tipo de cicatrização, o organismo não tem a capacidade de formar nova cartilagem. Então ele não consegue reparar essa cartilagem e fazer uma nova como tinha anteriormente, e não existem medicamentos que proporcionem a formação dessa nova cartilagem também. E qual a causa aí do desgaste da articulação? Existem fatores genéticos, existem fatores anatômicos, também em relação à carga, então atletas de alta performance, pessoas que fizeram muitas atividades de impacto, doenças inflamatórias, então aquelas doenças autoimunes como artrite reumatoide, lúpus, são algumas situações que favorecem o desgaste articular. Mas o fato é que 7 a 10% de toda a população, em algum momento da sua vida, pode ter sintomas, pode ter sinais aí de artrose do quadril. E aí vem o questionamento: qual o melhor exame para fazer esse diagnóstico? Então, antes disso, é importante fazer uma ressalva, que a medicina cada vez tendo mais para o lado dos exames e menos para o lado aí do exame, da consulta propriamente dita. Então é comum os pacientes reclamarem que a consulta durou 1, 2, 5 minutos e aí o paciente nem pediu o exame. Por outro lado também, aquela situação do aquele médico que pede vários exames, às vezes é um médico bom, e aquele médico que ficou examinando e que ficou tentando descobrir aí com a história, com o exame físico, nem sempre é valorizado. Então hoje em dia a medicina tem ido muito para o lado dos exames e às vezes tem sido esquecido esse lado que é justamente o principal, de conversar com o paciente, de examiná-lo. Muitas vezes a solicitação dos exames ela pode ser feita só para confirmar uma certeza que você já tem após a consulta, né? É errado aquele princípio de pedir o máximo de exames para ir ver o que aparece nos exames. A medicina não deve ser feita dessa maneira, os exames devem ser feitos de uma maneira racional, tentando confirmar aquela hipótese que o médico fez durante a consulta.
Então hoje em dia, com o avanço tecnológico, nós temos inúmeros exames que podem ser solicitados. Então de maneira geral, a gente tem a radiografia, tem ultrassom, tomografia, ressonância, PET-CT, cintilografia, densitometria óssea, exames de laboratório. Qual que é o melhor exame aí para artrose? Na grande maioria aí dos casos, dos pacientes que já têm uma história, um exame físico característico aí da artrose, do desgaste no quadril, a radiografia simples é um exame totalmente suficiente para o diagnóstico. Ele vai ter algumas alterações, apesar desse exame não ver a cartilagem propriamente dita, tá? Existem várias alterações indiretas aí do desgaste articular que podem nos levar ao diagnóstico. Então, alterações que os pacientes podem ver nos laudos, como diminuição de interlinha articular, osteófitos articulares, cistos subcondrais, esclerose subcondral, calcificação articular. Todos esses são sinais aí já do desgaste estabelecido. Apesar de não falar da cartilagem, essas são umas respostas da articulação frente a esse desgaste articular. Algumas alterações são compensatórias para tentar realmente compensar o movimento, diminuir o movimento que começa a causar dor no paciente. Outras não, outras são consequências. Então, o cisto ósseo, por exemplo, que forma embaixo da articulação, ele forma por causa de uma fissura na cartilagem e a migração do líquido articular para essa região, para esse cisto. Então, é importante entender que essas alterações em muitos dos pacientes podem ser suficientes aí para o diagnóstico. E qual que é a vantagem aí da radiografia? A vantagem com exame relativamente barato quando comparamos com os outros exames, um exame amplamente disponível. Então, se a gente for avaliar quais são os exames aí disponíveis para realizar, talvez seja um dos exames mais comuns, e ele é fácil de ser interpretado. Ele não precisa de uma pessoa ultra especializada para fazer essa interpretação do exame. Então, a radiografia é o melhor exame aí para diagnóstico da maior parte dos pacientes. Aquele paciente que já tem uma história característica, que já tem um exame físico, que o médico já suspeita aí de acordo com a movimentação, limitação de movimentação da articulação, a dor que o paciente sente no exame, a grande maioria das vezes a radiografia vai ser suficiente. Agora, existem casos em que a gente tem que avançar aí nos exames de imagem. A ressonância magnética também é um ótimo exame para avaliação, tá? A ressonância vai agregar, realmente ele tem uma visualização melhor da articulação. Então, com a ressonância a gente consegue ver a cartilagem que foi lesionada. A gente consegue ver se tem um processo inflamatório, um edema ósseo, que é uma repercussão aí da lesão de cartilagem. Consegue ver o derrame articular, que é o líquido. O líquido, quando a articulação inflama, ela acumula líquido nessa região, então a gente consegue ver também. Consegue ver a lesão do labrum, que é uma estrutura fibrocartilaginosa que a gente tem aí ao redor do acetábulo da articulação. A gente consegue ver a lesão, consegue ver um cisto paralabral, consegue ver outras doenças que às vezes na radiografia a gente não vê. Então existe grande espaço aí para solicitar a ressonância magnética. Ela agrega muita informação em relação ao que está acontecendo na articulação. Mas lembrando, ela nem sempre é necessária. Ela pode fazer o diagnóstico, auxiliar naqueles casos que a radiografia não é tão visível, o paciente não tem tantos sintomas, ela pode trazer bastante informação. A tomografia computadorizada também traz basicamente as mesmas informações da radiografia. Ela pode ser muito útil para o planejamento de uma cirurgia. Às vezes o paciente já tem uma artrose grave e a gente não consegue saber exatamente se ele teve alguma perda óssea de parede acetabular, uma perda óssea femoral. Então ela é muito bom para a gente fazer o planejamento de alguns casos um pouco mais complexos. A ultrassonografia tem a capacidade de mostrar algumas alterações, mas dentre esses exames que a gente mostrou, ela não tem tanta utilidade. Ela consegue mostrar alguns outros eventos, como inflamação, derrame articular, uma tendinopatia associada, mas para artrose não é o melhor exame. E outro exame que pergunta é a densitometria óssea, tá? Aí é importante tentar separar, não confundir duas doenças que são diferentes. Uma é a osteoartrose ou artrose, que é o desgaste da articulação, e outra a osteoporose ou osteopenia também, que é um grau mais leve da osteoporose. O desgaste não deve ser confundido com a perda de qualidade óssea, tá? Então, osteoporose é essa diminuição da qualidade. A densitometria é focada nisso.
ver a qualidade das trabéculas ósseas, a densidade óssea. Ela até pode verificar algum desgaste articular, mas não é o foco desse exame, né? Ele é totalmente direcionado aí para a parte de qualidade óssea. Então não é um bom exame aí para a gente fazer o diagnóstico de osteoartrose. Então lembrando, quando o paciente já tem essa artrose confirmada, ele vai poder fazer o tratamento. O tratamento da artrose do quadril, ele pode ser muito variado, tá? A gente vai ter duas linhas, para aquele paciente que ainda não tem uma artrose plenamente estabelecida, tem sintomas limitados, a gente tem a opção de tratamento conservador sem cirurgia. Vou deixar o link aqui acima aí do vídeo que eu falo sobre isso, sobre quais as opções de tratamento que a gente pode fazer sem cirurgia. Ou em alguns momentos, quando isso já não funciona mais, a gente tem uma ótima opção do tratamento cirúrgico, que é a cirurgia de prótese de quadril ou a cirurgia de artroplastia de quadril, que ela permite a retomada de qualidade de vida, de função de muitos pacientes aí ao redor do mundo. Vou deixar o link também desse vídeo que eu falo tudo sobre esse tipo de cirurgia. Então lembrando, a artrose é uma doença altamente limitante, né? A artrose do quadril, a artrose de qualquer articulação, mas a artrose do quadril é uma doença altamente limitante. Ela pode trazer muita dor, sofrimento aí para o paciente. O médico, em geral, o ortopedista ou o reumatologista que vai examinar o paciente, ele consegue fazer a suspeita simplesmente conversando com o paciente, vendo suas limitações, as suas dores, fazendo o exame físico no paciente, e a partir daí ele vai solicitar os exames que ele acha necessário para fazer o diagnóstico. Se a suspeita for de artrose no quadril, a radiografia pode ser suficiente para a grande maioria dos casos, só que a ressonância magnética também é um bom exame para aqueles casos de mais difícil diagnóstico. É importante lembrar aqueles pacientes que estão sofrendo aí com esse tipo de doença, que existem várias opções de tratamento, e é importante vocês estarem cientes dessas opções. É importante vocês terem um médico de confiança que acompanhe toda a evolução do tratamento, dos seus sintomas, do que pode ser feito. São várias estratégias que podem ser feitas juntas para associar o melhor tratamento para o paciente. Caso tenha ficado com alguma dúvida aí em relação a esses exames, coloquem aqui nos comentários. Não posso dar conduta aí de casos específicos, mas dúvidas genéricas teria o maior prazer em responder. Caso tenha gostado, dê um like no vídeo, compartilhe com algum amigo, algum familiar, pelo WhatsApp, de pessoas que possam se beneficiar desse tipo de vídeo, de conteúdo. Paz e saúde para todos e até a próxima!